teoria que se chama dos mundos paralelos. Teoria das cordas também é conhecida, ou multiverso. Tudo isso é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu vou resumir. É o seguinte, houve um pesquisador americano, há 30, 40 anos atrás, que sugeriu que ele era um físico teórico que trabalhava com física quântica, que é aquela física bem complicada, mas que explica muitas coisas espirituais. E esse pesquisador falou, olha, só acreditando que tem mundos paralelos, senão não dá para justificar o que a gente observa nesse nosso mundo físico, nessa nossa teoria. Isso evoluiu mais recentemente, grandes físicos aderiram a essa teoria. Por quê? Porque ela explica um monte de coisas. Uma delas é isso aqui, ó. Então, os físicos, os cosmólogos, cosmologistas, que estudam o universo, eles verificaram o seguinte, tinha alguma coisa estranha no universo. As galáxias tinham que estar se afastando muito mais rapidamente do que elas estão, se espalhando muito mais rapidamente do que elas estão. Então, elas não espalham. Então, existe alguma coisa que está segurando elas. E o que está segurando? Eles não sabiam dizer, então eles chamaram isso de energia escura. O que é energia escura? Nós espíritas sabemos. Kardec, o espírito já lá na primeira obra do Kardec, do livro dos Espíritos, fala que a energia cósmica, que é aquela energia onde nós estamos mergulhados, o universo está mergulhado, aquela energia que emana de Deus. Não é? E eles verificaram que 74% do universo é essa energia, que eles não conseguem medir. Nossos aparelhos somente agora estão começando, inventando uns aparelhos, uns telescópios mais modernos de raio-x, que estão conseguindo detectar o calor existente nessa energia. Não ver o calor que está emanando dessa energia. Então, o que mais que eles viram? Que o nosso mundo tem apenas 44% do universo e 22% uma outra massa que eles não sabem. Que massa é essa que os nossos equipamentos não conseguem medir? Nenhuma outra teoria existente sobre o nosso universo consegue explicar tal fenômeno. Somente essa teoria que torna explicável, e não só explicável, como inevitável. Isso tem que existir, para o universo existir. O que fala então nossos livros? A obra do Chico, né? Os Mensageiros, André Luiz, o que ele fala? Olha que coisa interessante. Há, porém, André, o Amiceto falando com o André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpretam. Mas os espíritos já sabiam disso, né? Já falavam de alguma coisa paralela, né? A Boa Nova é o nosso preletor lá da nossa casa em Campinas, todo sábado ele dá uma preleção, e essa preleção é transcrita num texto que é publicado como Boa Nova. Então, nessa Boa Nova 882, mediunidade da nossa querida Liliana dos Santos, que está aqui presente, ela até ficou envergonhada, ali, ó, foi feita dia 13 de setembro, bem recente. E o que ele fala? Ó, ele estava comentando alguma coisa sobre a vida em Júpiter. Ele falou o seguinte: porque estão em mundos paralelos, por isso que ninguém vê, em mundos sensíveis, cuja existência da matéria nós sequer sabemos trazer elucidações. Eles não têm termos para comparar, eles não sabem explicar. Ó, a matéria ela é assim, porque não tem nenhuma referência nossa, na nossa mente, que possa trazer algo para a gente. Nós temos na própria Terra mundos paralelos. Claro, porque se tem nos outros, por que não pode ter aqui? Certo? No próprio planeta Terra temos habitats
em dimensões paralelas, em outras dimensões. Ou seja, aqui do nosso lado tem um universo que nós não vemos, mas que tem civilização, tem seres vivendo. Nós não vemos. É isso que diz a teoria da física nossa, terrena, é isso que fala os espíritos. Olha aqui o que fala um dos maiores expoentes dessa teoria das cordas, esse físico aqui. De origem japonesa, mas ele é americano. Ele é professor de teoria física do City College da Universidade de Nova York. Não é qualquer um. É uma pessoa, um cientista de renome internacional. O que ele fala? Olha só. Eu diria que ele leu os livros do André Luiz. Nosso universo, portanto, não estaria sozinho, mas seriam de muitos mundos paralelos possíveis. Muitos mundos paralelos possíveis. Seres inteligentes poderiam habitar algum desses planetas, ignorando por completo a existência de outros. Normalmente, a vida em cada um desses planos paralelos prossegue independentemente do que passa nos outros. É justamente o que o Aniceto falou para o André. É justamente isso. Então, aqui do nosso lado. E que o Espírito José também falou naquela pregação. E é o que falou. Vamos voltar cá. Agora eu quero colocar para vocês a explicação. Acho que todo mundo já imaginou, né? O que é aquele espírito que trouxe aquela notícia para o Kardec, que Marte era um planeta atrasado, mais atrasado que a Terra, e as outras obras falavam tudo o contrário. O Chico falou, foi imperícia minha, eu que errei. Não tem erro, nem do Kardec, nem do espírito que transmitiu, muito menos do Chico. O que existe é o quê? São mundos paralelos. Aquele espírito teve acesso a um outro mundo paralelo lá em Marte. Não é o mesmo que os outros viram. Não é? Isso me trouxe uma paz tão grande, né? Puxa vida, está aí explicado. Os mundos paralelos. Então essa literatura espírita não tem contradição. Não tem. A ciência física nos mostrou que realmente esse mundo paralelo existe. Não é? A teoria das cordas, né? Do multiverso. Essa teoria ela tem que ser comprovada. Então eles estão esperando aquele colisor lá que faz as colisões das partículas, estão esperando o momento de chegar que isso aí seja comprovado. Vamos aguardar. Mas eu tenho grandes esperanças. Aí tem um outro grande físico, Carl Sagan, já desencarnado, que fez uma declaração muito interessante, né? Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. É claro, e Deus vai fazer alguma coisa que desperdiçando alguma coisa? Deus não faz nem um grãozinho de areia que não tenha utilidade, não é mesmo? Então, agora vamos falar um pouquinho dos animais. Olha os exilados de Capela de Emmanuel, psicografia do Chico, publicada em 1951. Então, o que eles falam dos animais? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque os animais estão lá também. Assim como os espíritos são mais evoluídos, os animais também são mais evoluídos. A promoção do princípio espiritual do animal à racionalidade humana se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos análogos para as minhas comparações. Então, o que ele fala? Que o animal, ele tem a lei do progresso, como nós temos, que nós somos obrigados a seguir, nós estamos sujeitos à lei do progresso, ou seja, nós temos que progredir, não tem outra saída. Assim também os animais. E o progresso do animal, qual que é? É progredir na escala animal até atingir a racionalidade, né, que nós chamamos de animal irracional.
mas ele não é irracional. Ele tem uma certa irracionalidade aqui na Terra, ainda bem rudimentar, mas isso progride. Mas essa progressão é nos outros mundos. E quando ele atinge, né, a racionalidade compatível com a do humano, ele volta e reencarna como humano. Então, olha que coisa interessante. Os animais se tornam humanos. Nós somos animais por consequência. Certo? É chocante? Eu acho que é maravilhoso saber que Deus não dá privilégio para nada. Não há privilégios na criação. Todo mundo progride por mérito próprio. Até os animais, até os plantas. O boi e o suíno, olha que o Ramatiz novamente, naquele livro Fisiologia da Alma. O que ele fala? O boi, o suíno, o cão, o gato, o macaco, o carneiro, o cavalo, o elefante, são a maioria animais domésticos, certo? Já revelam certo entendimento consciencial à parte. A gente pensa que não, mas eles têm consciência do eu rudimentar, né? Em relação às várias funções que são chamadas a exercer na Terra. Está falando de animais da Terra, tá? Eles requerem cada vez mais a vossa atenção, nossa, né? E auxílio, a fim de se afirmarem num sentimento evolutivo para outros planetas, os quais as suas raças poderão alcançar melhor desenvolvimento no comando de organismos mais adequados às suas características. Quando o seu psiquismo se credenciar para o psiquismo é a mente, né? O espírito, a alma, né? Se credenciar para o comando de cérebros humanos, as suas constituições psicoastrais poderão então retornar ao vosso planeta e operar na linha evolutiva do homem. Maravilhoso, gente. É por isso que eu falo que o problema de matar o animal para comer é muito sério espiritualmente. O homem não se deu conta disso, mas os espíritas têm que se dar conta, que é muito sério. Espiritualmente, se alguém lê a literatura espírita, principalmente do Ramatiz, procurem ler, é muito sério as consequências. A vida em Júpiter, né, dos animais, o corpo dos animais é mais denso que o dos homens, porque eles são menos evoluídos. São submissos a estes, não se dilaceram entre si, não tem, né? São operários, servidores do homem, que maravilha, operários, servidores dos homens. E possuem uma linguagem mais elaborada que os animais da Terra. Esses espíritos, antes de ir para lá, tinham sucessivamente migrado nos mundos inferiores do corpo de um animal para o outro por uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Ou seja, o lagarto, ele não vai de repente passar, ele vai passar por um animal mais evoluído, vai reencarnar num animal mais evoluído, até atingir um grau de evolução para ir para outros mundos, onde lá ele vai reencarnar num animal mais diferente. Que nós vamos ver. Um espírito de Júpiter pode chamar a si todo animal que em uma de suas vidas anteriores lhe teria dado provas de afeição. Nosso cuidado em amansá-lo e humanizá-lo tem uma razão de ser. É um bom servidor que nós formamos antecipadamente para um mundo melhor. Não é maravilhoso? Ou seja, esse animal que a gente cuida com carinho, que ama, que trata, que leva ao médico, veterinário, que tenta educá-lo, humanizá-lo, ele pode vir a ser um servidor nosso quando nós estivermos em outro mundo evoluído. Porque ele também vai estar merecedor, né? Esse aqui é uma gravura que foi transmitida para aquele Parisi, aquele médico Victorien Sardou, e que foi um artigo que apareceu na revista Espírita. Essa gravura particularmente não apareceu. O Kardec só colocou aquela do Mozart. Ele falou que queria colocar as outras, mas possivelmente ele não conseguiu, porque era muito difícil naquela época colocar imagens desse tipo numa revista. Muito caro. Tanto que na revista Espírita, nas outras edições, ele tirou aquela imagem, né? Então só apareceu numa edição. E essa aqui, o que a gente vê? É uma ilustração para mostrar, só uma ilustração, como são os animais em Júpiter.
Eles têm pé, mão, têm corpo de homem, parece homem, mas não são homens. Eles só têm fisionomias que fazem lembrar os animais que eles eram na outra encarnação, possivelmente na Terra. Olha, então tem corpo de homem, tem pé, mas a cabeça aqui, ó, como vocês podem ver, um tem orelhão, pode ser um cachorro, pode ser um macaco, né? Aqui tem uma ave que tem aparentemente um corpo, um braço, mas tem asa também, não é? Então são coisas que, se a gente fosse comparar, seria tipo assim de fauno, sabe, da mitologia grega, que era metade homem, metade animal, aquelas coisas, mais ou menos assim. Mas não é isso, tá? É uma coisa diferente, vamos dizer. Isso aí só para, né, uma ilustração. Então, isso aqui, ele diz aí que é o quintal da casa do Zaratustra, aquele filósofo grego, né? Então, esses são os animais. Então, o que o Leon Denis falou dessa evolução a nível, não é, da criação? A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Então, quer dizer o quê? Que a nossa alma vem de milhões e milhões e milhões de anos. Claro que não temos a consciência, só a consciência do ser, só nós obtivemos na encarnação no reino luminal. Tá? Então, olha, aqui uma ilustração, né, da evolução humana, mas se a gente pensar na evolução do espírito, estou fazendo uma digressão, né, uma brincadeira aqui. Vocês conhecem esse personagem, o Chewbacca do Guerra nas Estrelas? Guerra nas Estrelas, né? Ele é meio homem, meio animal. Acho que todo mundo assistiu esses filmes, né? Ele era cara de cachorro, sei lá, de urso, corpo de gente, não é? Mas agora a gente entende. Isso que eu falei para vocês, esses diretores de filmes de ficção científica, pelo amor de Deus, eles têm umas visões que são impressionantes, não é? Mas o espírito, então, evoluiu assim, era primeiro um animal, foi evoluindo, passou a um ser meio homem, meio para encarnar um corpo meio, né, bem rústico, certo? Para depois progredir. E progredir como? Então, olha, aqui é uma coisa já mais científica, mais séria, tá? Nós temos o ancestral nosso há 6 milhões de anos atrás. Então, já foi detectado seres hominídeos, né, que chamam hominídeos, há 6 milhões de anos atrás. O que é? Fósseis, né, esqueletos fósseis, fossilizados. Né? E houve uma progressão até chegar o Homo sapiens, que somos nós, é a constituição atual do homem, que não parou aí. Já tem estudos dizendo que o homem está evoluindo. Por que o homem está evoluindo? Porque, não é porque nós merecemos evoluir, é porque o nosso espírito está evoluindo. Então, essa progressão é porque o espírito progrediu. Então, porque nós somos espíritos. Então, a massa, o envoltório, é simplesmente uma consequência do espírito. Então, quanto mais evoluído também é a nossa carcaça. Não é? Bom, mas aí tem uns furos que os paleontologistas ainda não conseguem explicar. Eles falam de elo perdido. O que é elo perdido? Eles não sabem dizer como que apareceu o Homo sapiens. Não sabem. Apareceu e dominou o planeta. Mas, aí vem a obra do Chico. Chico explica pra gente. Mas antes vamos ver falar o que o Darwin falava. Vocês conhecem o Darwin? Esse cientista maravilhoso, né, que apareceu e que falou que o homem não era simplesmente a criação. Também é criação, né? A gente sabe, o espírito que Deus cria continuamente. Mas ele era principalmente evolução, certo? Então, quando ele colocou a teoria dele, nesse livro, esse livro dele, A Origem das Espécies,
provocou uma celeuma, uma revolução, né, os religiosos católicos que acreditavam na criação, na Eva, simplesmente, né? E ele então disse o seguinte, que aquele que sobrevivia, é que as espécies, os seres na mesma espécie não são exatamente iguais, eles têm diferenças. E aqueles que sobrevivem com mais sucesso são os que têm vantagens, ou seja, são mais adaptados, são mais aptos, se adaptam melhor ao clima, se adaptam melhor à convivência, então eles vivem mais. E vivendo mais, eles têm uma prole maior. E tendo uma prole maior, eles começam a predominar na face do planeta. Então essa é a teoria do Darwin. Mas, aí pergunto, mas essa diferença, como é que aparece essa diferença entre si? Né? Aí veio a sequência da teoria da evolução, que fala o seguinte, eu vou falar mais rápido, para a gente ir mais rápido, tá? Que essas diferenças são devidas a mutações e recombinação genética. Natural. Ou seja, é aleatório, é processo da natureza, não é? Muito bem, mas não é isso que diz nossa literatura. Missionários da Luz, André Luiz. O que ele fala? Que a hereditariedade funciona como inevitável domínio sobre os seres em evolução. Ou seja, a chave mestra da evolução é a hereditariedade. Ninguém discute isso. Mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Tem influência, então, do ambiente. Não é? Mas ele fala uma outra coisa importante. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas, espirituais, podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de invenção. Ou seja, eles interferem na genética. Quem viu esse livro Missionários da Luz, aquele capítulo que fala da reencarnação de Sigismundo, é impressionante aquilo. Eles podem alterar a genética para a pessoa nascer com alguma deficiência que o espírito precisa, ou com alguma doença, ou não. Então ele pode muito bem aperfeiçoar o corpo, a carcaça, à medida da evolução, certo? Como não, meu amigo? É o instrutor falando para o André. O André viu as duas estátuas, né, do corpo masculino e feminino, que ficou muito admirado, que eram muito detalhadas. E aí ele ficou, nossa, mas vocês se interessam tanto pelo corpo humano aqui? Ele falou, mas como não? O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Pronto. Aperfeiçoamento. Está aqui a chave. O elo perdido. Olha aí, ó, o elo perdido. Não é? É a própria espiritualidade. Mas tem um outro detalhe interessante. Quando que eles fizeram isso? Vocês já ouviram falar dos capelinos, dos exilados de Capela? Não é? Não fala. Que os exilados de Capela chegaram na Terra, deportados lá de Capela. Chegaram aqui, ficaram assustadíssimos quando viram aonde eles tinham que reencarnar. Falei, é nisso que nós vamos reencarnar? Falei, vamos trabalhar para melhorar isso. E eles eram espíritos muito atentados, sabiam muito de genética. Então, o que aconteceu? Com o auxílio desses espíritos degradados, as falanges do Cristo operavam ainda nas últimas experiências sobre o espírito renovador da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos da raça humana. Então, não foi um negócio assim,
bater, né? Fazer o 5 dedos e já apareceu o corpo perfeito. Foi fruto de experiências. Então ele fala que foram criados monstros, criados coisas horríveis por conta dessas experiências, até chegar naquela receitinha ótima, onde, né, conseguiram produzir aquele corpo onde ele recebeu realmente a raça capelina. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. Então eles reencarnaram para um grande acontecimento se verificará no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. E, em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, e aí povoaram o planeta. Aí foi aí que dominou o Homo sapiens, né? É interessante que ele disse que já existiam raças aqui, que eram as raças amarela e a raça negra. E a raça branca que foi trazida, então, que veio lá de Capela. Né? Mas nós, espíritos, sabemos que para nós já nascemos negros, já nascemos japoneses, já nascemos de turpinhos, etc. Certo? Então, para nós isso não faz nenhuma diferença. Nós já fomos negros. Não é? Mas é importante cientificamente, né, historicamente, dizendo estou quase finalizando essa parte, e aqui ele fala, né, como que isso foi feito. Né? Eu vou só destacar essa em vermelho, que isso foi feito também operando uma definitiva transição do corpo perispiritual dos homens primitivos nas regiões siderais e intervalos de suas reencarnações. Ou seja, esse aperfeiçoamento do nosso corpo carnal foi feito primeiro no perispiritual. Certo? Isso também vem ao encontro do que fala o André Luiz, que o nosso corpo carnal é uma cópia do corpo perispiritual. Certo? Então, bastava dizer aperfeiçoar o perispírito, que vai do merecimento também. Certo? Não é gratuito. O nosso Chico querido, aí tem uma entrevista dele, estou indo para a última parte, tá, gente? A entrevista que saiu publicada na Folha Espírita de maio de 2011. Eu vou aproveitar o gancho aí da genética, tá? Falando de genes, de genética. Isso aí, vou aproveitar esse gancho para entrar nessa última parte. Então, o Chico, nessa entrevista, o Chico falou o seguinte, que os espíritos divinos se reuniram, Cristo e todos esses espíritos da mesma altura, do mesmo nível de aperfeiçoamento, de luminosidade. E esses espíritos, Jesus pediu a eles um prazo de 50 anos para a Terra, se não houvesse nenhuma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear que provocasse um extermínio em massa da Terra, então nós estaríamos candidatos a entrar numa era de evolução. E esses 50 anos se encerram em 2019. Então, estamos chegando perto. Não houve terceira guerra mundial ainda, né? Deus queira que não ocorra, se Deus quiser não ocorra. Mas o que ele falou? Depois desse 2019, então, o que vai ocorrer? Nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome, que estarão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética dos avanços da medicina. Realmente volta à tona essa manipulação genética. Né? Mas ele está falando da medicina terrena. Ele não está falando da medicina espiritual, porque a gente sabe que eles fazem isso mesmo. Inclusive, na nossa casa, nós temos um caso, bom, depois eu conto, eu vou primeiro contar aqui.
Isso que ele falou, modernamente, é o nome terapia gênica. O que é terapia gênica? Consiste na transferência do material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. Isso significa o quê? Que o homem não vai mais precisar de remédios. A indústria farmacêutica vai à falência. Certo? Porque a cura vem pelo próprio gene que nós temos. Né? Nós temos o nosso DNA, código genético, né? Está todo nessa molécula de DNA. E alguns genes, às vezes, vêm com defeito. Não é ocasional, porque a gente já acabou de falar, né? É proposital, certo? É intencional, porque aquele espírito precisa. Pode ser até que ocorra algumas vezes algum problema. Eu não digo que não, mas a grande maioria já vem intencionalmente com aquele gene. Mas se o encarnado tem merecimento, ele pode ter a cura. Isso também os livros espíritos trazem isso. Né? Então essa cura pode ser ou com remédio, ou futuramente sem remédio, com o próprio gene, reparo do gene. Né? Colocando um outro gene bom funcionando no lugar daquele que está em mau funcionamento ou inexistente, às vezes bem inexistente. Em sua forma mais simples, a terapia gênica consiste na inserção de genes funcionais, ou seja, que realmente funcionam, né, em células com genes defeituosos, que provocam a doença, ou ausentes para substituir ou complementar esses genes causadores das doenças. Em 1989, foi depois de 3 anos que o Chico fez aquela declaração. 3 anos depois, apareceu a primeira cura com sucesso usando essa terapia gênica. Foi uma criança que nasceu com um problema imunológico terrível. Você acha que já ouviu falar daquele que tem que ficar dentro da bolha? Constantemente. Porque está faltando um gene lá que não está funcionando. Então, essa criança foi curada com essa terapia. Como conseguiram colocar um gene lá. Como é que funciona isso? Rapidamente, lá não quero ser técnico aqui. O que é? Então, isso aqui é o osso que tem a medula óssea. Então, é uma doença que tem a ver com a medula óssea. Então, aquelas células lá dentro estão deixando de produzir uma enzima, uma molécula necessária para o organismo. Então, o que eles fazem? Eles extraem algumas células daquele organismo, pode ser um órgão, pulmão, rim, coração, qualquer coisa, qualquer órgão pode ser. Ou uma célula cancerosa também cancerosa. E pegam essa célula, antes eles pegam um vírus, pode ser o vírus da gripe, mas aqui é um vírus conhecido que se chama retrovírus, que é um vírus relacionado com a gripe, mas atenuado, ou seja, não provoca doença. Coloca o gene dentro do vírus, infecta as células com esse vírus e faz essas células procriarem in vitro, ou seja, pega um frasco e faz as células procriarem como fosse um micro-organismo, uma bactéria qualquer. Isso já existe. Tá? Aí pegam essas células, que já têm aquele gene correto, e injetam naquele órgão. E aquele órgão passa, então, a produzir aquela gene, aquela proteína, aquela molécula que estava faltando para evitar aquela doença. E assim a pessoa é curada. Mas isso ainda está caminhando. Nós temos muito a progredir para chegar naquela cura que o Chico falou. Mas estamos progredindo. Então, só algumas doenças possíveis: hemofilia, AIDS, doença de Parkinson, Alzheimer, imunodeficiência severa combinada, que é a da bolha, um tipo de cegueira e também daltonismo. O daltonismo já tem casos de cura. Daltonismo é a pessoa que não consegue ver cor, só vê preto e branco, é mais ou menos assim. Câncer. Então, para encerrar, né, falar sobre a obra do Chico, sobre o Chico é meio chovendo molhando, né? Mas vida plena de despojamento, abnegação e devoção à causa do subjetivismo.
Obra que salva, ilumina, consola, esclarece e mostra que a doutrina dos espíritos, além de filosofia, religião e ciência espiritual, pode também esclarecer e contribuir com a ciência terrena, que é isso que nós vimos. Quanta luz não traz para a gente, né? Se todos os cientistas tivessem, né, acesso a essa literatura, imagina o que isso não ia desvendar, né, no futuro da nossa ciência. Desvela o passado, né, porque revelou-nos isso, antecipa os eventos, né, amplia os horizontes do homem, dando esperança de um futuro melhor, pois agora sabemos que é possível recomeçar e chegar a um novo fim, mas feliz. Espiritismo, ciência, amor e sabedoria, Chico Xavier, isso faz a diferença. Obrigado, Chico.